Fala pessoal, chegando para mais uma aula de hoje sobre o universo cervejeiro e eu vou responder uma pergunta muito importante, que é: cerveja feita é melhor que perfeita? Então, para quem está chegando agora, meu nome é Jailson Almeida, eu sou sommelier de cerveja e a gente vai trazer muitos assuntos interessantes sobre o universo cervejeiro, produção de cerveja, principalmente caseira, tá? Para vocês. E hoje eu tô aqui para responder essa pergunta muito pertinente, tá? Muito pertinente. Por quê? Porque às vezes a gente se apega muito ao perfeccionismo, tá? Então, vê, nos vídeos passados a gente trouxe uma temática para você tomar uma decisão de fazer sua breja em casa, tá? Beleza? Então, depois que nós tomamos essa decisão, né, existem outros questionamentos que podem vir com o decorrer do tempo. E se eu errar? E se a breja não der certo? E se esses ICs, né, que a gente chama IFDEM, a gente pode fazer até estratégias para suprimir essas possíveis dificuldades que a gente pode traçar isso no planejamento, e eu vou auxiliar vocês a fazerem isso, tá? É só se ligar aqui no meu canal que a gente só traz conteúdo tops e relevantes para você que quer fazer sua breja em casa muito show de bola, tá? E para responder essa pergunta, cerveja feita é melhor que perfeita, eu vou pegar um ganchinho em uma das minhas primeiras, na verdade, na minha primeira formação, tá? Eu sou administrador de empresa por formação, tá? E eu vou responder essa pergunta de acordo com uma das teorias da administração de empresa, tá? E isso é muito interessante porque cabe no universo da cerveja, cabe no universo cervejeiro. Uma das razões é que o universo cervejeiro é multidisciplinar, envolve muitas áreas e que a gente vai somar as potencialidades delas, né, dessas áreas, para você fazer a sua breja perfeita, tá? A sua breja top, a sua breja que vai lhe agradar muito. Porque a primeira pessoa que você tem que agradar com sua breja é você mesmo. Você mesmo tem que se orgulhar daquilo que você faz, tá? E a gente, para suprir essa questão do perfeccionismo, tá? A gente sempre utiliza um exemplo. Entre 8 e 80, existe um 70 no meio ali. Por isso que a gente fala um pouquinho sobre questão de eficiência da receita, tá? Mas não será o assunto de hoje, tá? A gente vai focar nessa questão de cerveja feita é melhor que perfeita. Para quê? Para que você tenha consciência, tá, de como você vai gerir o seu processo de produção de sua cerveja caseira. Beleza, até aí tudo bem. E neste exato momento, a gente vai entrar efetivamente na ciência da administração, em uma das teorias da administração, de forma bem fácil e de forma bem simples para você, tá? Então vamos lá. Vê, uma das últimas teorias, né, das escolas da administração é a escola que a gente chama de escola da Toyota, tá? Por que surgiu a escola da Toyota? É aquela escola de fabricação de carro que dentro daquela metodologia foi estudado processos
que isso se tornou replicável em outras empresas, tá? E é muito interessante falar dessa escola, por quê? Porque no Japão, né, naquela redondeza, não se existia muito espaço para unidades Fabris grande, né, Fabris grande de carro, tá? Então, o que foi que uma das principais inovações que essa escola trouxe é o seguinte, ó, nosso foco aqui é montar, e as pessoas, as outras empresas que vão trazer matéria-prima, né, vão se instalar ao nosso redor. Então a gente tem uma questão, a gente vai ter uma questão logística muito boa que se chama just in time, que é reposição a qualquer momento. Beleza? Isso vocês vê em qualquer livro de administração, que a Venato tem bem explicadinho, tá? Isso para vocês. Mas eu tô trazendo isso e colocando dentro do universo cervejeiro. Vê que bacana. Vê que bacana, tô trazendo isso para vocês, tá? Então, dentro desse contexto, né, surgiu um estudo muito bacana. Um estudo muito bacana que foi uma metodologia. Uma metodologia que a gente chama de PDCA. Vê que massa! A gente chama essa metodologia de PDCA. O que significa, Jailson? Meu Deus, já vem com sigla no universo cervejeiro, já baixa aquelas que a gente tem que decorar. Não, você não vai decorar não. Hoje você vai aprender, tá? E com isso aqui a gente vai responder essa dúvida. E o que significa, Jailson, essa questão do PDCA no universo cervejeiro? Beleza, a gente vai começar a destrinchar isso aqui, que essa sigla significa planejamento, direcionamento, controle e aperfeiçoamento contínuo. Beleza, até aí tudo bem. Primeiro momento a gente planeja, né? E todo planejamento precisa de um movimento. E esse movimento é um movimento de execução. Então, ó, vê que bacana. O planejamento aqui alimenta o direcionamento. Então, o que é o direcionamento? É o meu passo 1, o meu passo 2, o meu passo 3, o meu passo 4 e assim sucessivamente, tá? Até concluir todas as fases do planejamento. Mesma coisa acontece com nós cervejeiros, né? Que planejamos as receitas, planejamos as braçagens, né? Que significa também processo de produção. A gente planeja as etapas produzidas, né? As etapas do processo. E no planejamento a gente deixa bem destrinchado qual é esse detalhamento. E vê que bacana. É assim, nessa metodologia, que eu faço minhas receitas, tá? Eu deposito muito tempo planejando as minhas receitas. Como? Eu vou lá, estou querendo fazer um estilo de cerveja, planejo todas as etapas, boto lá cada ingrediente, o que é que ele vai me proporcionar, como que ele vai me proporcionar, qual é a minha escala de eficiência, tanto para um cenário otimista como um cenário pessimista, e vou fazendo o direcionamento até eu findar o meu planejamento todo. Depois eu venho para a execução, né? Todo bom plano tem que ir para o campo de batalha para a gente ver como é que ele sai no plano de execução, tá? Beleza, até aí tudo bem. Depois
que eu faço esse direcionamento, eu coloco os controles. Então, o que é o controle? O controle é tudo que eu planejei está sendo executado, sacou? Ou, no meio do processo, eu tive que fazer algo inesperado para deixar o meu planejamento com uma assertividade maior, beleza? Então, vê que o planejamento, o alimento, o direcionamento com os passos alimenta o controle e o controle alimenta o ciclo do aperfeiçoamento contínuo. E vê, como é que eu posso ter um aperfeiçoamento contínuo se eu não coloco o meu campo em ação, tá? Então, vê, planejei, né? Direcionei, fiz o check-in, né? A checagem, o controle, se tudo que foi planejado está sendo executado, se os passos que eu planejei no direcionamento está sendo executado, então eu venho aqui e alimento o controle. Quando eu termino o controle, vejo o que faltou para meu planejamento, faltou para que meu planejamento fosse executado 100% ou melhorado, tá? Então, aí eu alimento o aperfeiçoamento contínuo. A partir desse momento que eu alimento o aperfeiçoamento contínuo, eu já venho e refaço o meu planejamento, beleza? É assim que a gente responde para vocês que cerveja feita é melhor que perfeita? Sim, sim, cerveja feita é melhor do que cerveja perfeita. Por quê? Se eu tenho o meu planejamento e não coloco ele em ação, como é que eu vou ter parâmetros reais de como eu posso melhorá-lo? Por quê? Porque a partir do momento que eu coloco o meu planejamento em ação, eu vou realizar dados inclusive matemáticos, né? E se eu tenho dados reais, eu posso melhorar. Então, o que eu não tenho dados, fica só no campo da imaginação, fica só no campo da ideia, fica só no campo do achismo, fica no campo do e se eu tivesse feito, e se, beleza? Então, ó, seu primeiro momento aqui é colocar o seu time em campo. Planeja direitinho, faz o direcionamento, o controle, o aperfeiçoamento contínuo. Se você se debruçar nisso aqui, tenho certeza que você vai estar com 80% de eficiência no seu material. Uma coisa muito importante que existe outra pergunta. Já eu só vou acertar 100% minha cerveja de primeira? Cara, sinceramente falando, o objetivo principal da sua primeira cerveja não é fazer uma cerveja 100%, tá? Não é fazer, não é. Porque se eu disser para você que não é, pode ser que você acerte de primeira, pode ser. Mas assim, eu falo por mim, que sou uma pessoa, um réis mortal, vamos dizer assim, uma pessoa que tem seus erros e acertos. Eu só vim acertar deixar no padrão que eu queria minhas receitas, as cervejas que eu me debruço muito para fazer, foi depois da 7ª ou 8ª repetição, tá? E isso funciona para mim, isso funciona também para as pessoas que eu tenho contato, para os alunos que eu já dei aula, é sempre esse número.
E a minha primeira cerveja, qual vai ser o objetivo dela? Primeiro, eu já falei, que é colocar o seu time em campo, tá? E segunda coisa que vai ser bem bacana para você estudar é o seu equipamento, né? O seu equipamento que você vai fazer lá, a sua braçagem, a parte quente e a parte fria. Depois eu falo isso com mais detalhes para vocês. Então, sua primeira cerveja, o grande objetivo para você tem que ser esse. A sua primeira cerveja é colocar a sua receita em campo, conseguir fazer esse passo a passo, né? Esse passo a passo. E terceira coisa mais importante é você conseguir estudar o seu equipamento, tá? Porque o seu equipamento pode lhe dar uma eficiência a mais ou a menos da sua receita, tá? Então, outra coisa importante que a gente tem que estudar na nossa primeira braçagem é nossa matéria-prima, né? A nossa matéria-prima é muito importante. Então, o objetivo maior da sua primeira braçagem ou da sua primeira receita em estilos diferentes que você não fez é testar, né? A gente tem que ir para o campo de batalha testar e a gente só consegue melhorar o que planeja, executa, tem dados e coloca para frente, tá? Então esse foi o gancho que eu trouxe para vocês, junto com a Escola da Administração, que ela pede para a gente fazer esse movimento de forma bem clara, de forma bem simples e fazer e a gente traz isso para o universo cervejeiro e vê que a cerveja é um canal multidisciplinar, tá? Isso é muito bacana, o que eu gosto desse universo cervejeiro é essa junção de várias ciências e trazer a minha função aqui como sommelier, como professor, é trazer isso de forma desmistificada, né? Porque eu entendo que isso é um universo que tem que acolher e não separar, tem que juntar, tá? Então, é isso que eu trago para vocês. Então, cerveja feita, o que foi que a gente viu hoje? Cerveja feita é sim melhor que perfeita. Outra coisa que a gente viu é a cadeia do aperfeiçoamento contínuo para você executar a sua receita, tá? Qual é o objetivo principal da sua primeira receita, que é que é testar o seu equipamento, os insumos, o seu processo de produção, tá? E falar dessa multidisciplinariedade que a cerveja tem. Então, esse foi o meu recado de hoje. Então, grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Valeu!